Isso que você vai assistir aqui é algo sem precedentes no judiciário brasileiro e talvez até no mundo inteiro. Uma suspeita que pode colocar o Dias Toffoli na mira não só da imprensa, como ele já está há algumas semanas, mas dos seus próprios colegas da Suprema Corte. Aparentemente, Dias Toffoli traiu os seus 9 colegas no nosso STF. É algo assim que, se for confirmada, mostra a lambança moral que virou a mais alta corte do Brasil. Esse trecho aqui, só para você entender a gravidade. Vamos lá. Gravação clandestina. Conta pra gente os detalhes dessa apuração. Pois é, Uribe, o clima no Supremo que era para ter amenizado, Dias Toffoli, como muitos queriam, deixou a relatoria e portanto, era para apaziguar a relação, mas tem potencial essa nova notícia de criar uma crise ainda mais profunda dentro do STF. O jornal Poder 360 revelou trechos literais do que foi dito nessa reunião ontem, que foi fechada. Esse é o detalhe. Eu estou com a matéria aqui da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, e é simplesmente inacreditável. Não tem outra explicação. O que foi falado nesta reunião, aquela reunião que o Fachin encerrou a sessão para ter um diálogo entre os ministros do STF, porque o STF estava sendo destruído na opinião pública, o resquício de credibilidade que eles tinham, para eles acharem alguma saída, onde eles fingiram que o Dias Toffoli tinha pedido para sair, e mesmo sem ter suspeição e inocente, ele entregou a relatoria, que depois foi sorteada e caiu na mão do André Mendonça. O que a imprensa está divulgando é exatamente o que foi falado dentro da reunião. Exatamente. E agora os ministros do STF acreditam que foram gravados clandestinamente por Toffoli em sessão secreta. A sessão era secreta e a conversa foi gravada. Por que eles estão falando isso? Se você for olhar na parte de baixo da matéria, olha isso aqui. Tem exatamente o que cada um disse. Gilmar Mendes: eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo do seu tempo, nesse caso master aqui no STF, que contrariam a Polícia Federal. E a Polícia Federal quis revidar, só aumentando a tensão entre STF e PF. Carmen Lúcia disse: todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo. Disse ainda que, apesar de ter confiança em Toffoli, era necessário pensar na institucionalidade. Aí o Fux: o ministro Toffoli, para mim, tem fé pública. Meu voto é a favor dele. Acabou. Eu não sei o que vocês estão discutindo. Moraes não teve falas literais publicadas, mas parece que como um duro crítico da Polícia Federal, que entregou ao presidente da Corte, Edson Fachin, um relatório que culminou na saída do Toffoli no cargo. Nunes Marques disse: para mim, isso é um nada jurídico. Em seguida, critica Fachin por querer votar a suspeição de Toffoli. Sua frase publicada de forma literal é a seguinte: isso é um absurdo. O juiz lá da comarca do interior passará a ser comandado pelo delegado local se acertarmos esse tipo de situação. Acabou o Poder Judiciário do Brasil. O Fachin não pode colocar em votação a arguição. Minha sugestão é que o ministro relator do processo faça uma proposição dizendo que não é impedido nem suspeito e coloque os argumentos diante do que foi apresentado, a gente vota. E pelo que vi aqui, ele vai ser maioria. O ideal seria unanimidade, presidente, mas estou falando mais sobre encaminhamento, pois do mérito eu não tenho dúvida. Aí tem a frase do André Mendonça, aqui. Tem uma questão que é descrito como relação íntima do ministro Toffoli. Isso não existe, está aqui claro que não existe. Relação íntima em 6 anos, só com 6 minutos de conversa? Como disse o ministro Fux, a palavra do ministro Toffoli tem fé pública. Então, isso está descartado. Aí o Zanin: sou há 1 ano e meio relator de um caso que envolve 3 ministros do STJ. E a Polícia Federal até hoje mandou para mim muito menos informação do que essas 200 páginas, com fotos de satélite, cruzamentos celulares. Isso tudo aqui é nulo. Flávio Dino: essas 200 páginas de relatório da PF, para mim, são lixo jurídico. Olha que interessante, né? Ele está falando que o trabalho da Polícia Federal é um lixo jurídico. Não adianta discutir esse lixo jurídico. A crise hoje é política. Presidente, em 2035, se Deus me der saúde, eu quero estar nessa cadeira. Ou se a gente não fizer o impeachment, né? E essa cadeira tem bônus e ônus. Eu acho que não adianta pensar nessa cadeira só nos bônus. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria ter resolvido isso dentro da institucionalidade. Mas, apesar de todas as falas, os magistrados concluíram que o melhor para o STF era o afastamento do Toffoli. Na minha opinião,
Muitos que defenderam o Toffoli ali sabiam que ele estava numa situação indefensável, mas queriam chegar a um acordo que ele abandonasse a relatoria porque estava prejudicando o STF, sim. O que mais chama atenção nisso tudo, gente, é que realmente, para ter essa literalidade, ponto e vírgula das frases, é porque foi gravado. E a única pessoa que poderia ter gravado é o Toffoli. E aí a matéria termina. A suspeita de que ele gravou os próprios colegas tem o condão de isolar o magistrado na corte, segundo um dos seus integrantes, já que houve uma quebra de confiança. O que eu acho? O Toffoli entregou o áudio mostrando que ele não estava sozinho, que ele tinha o apoio dos seus colegas. E a imprensa publicou justamente o apoio dos colegas. Outra coisa, se foi gravada a conversa, então foi gravado o trecho onde eles falam que a melhor saída seria Toffoli abrir mão da relatoria e ser sorteada novamente. Por que essa parte não foi divulgada pela imprensa? Por que essa parte não está no áudio? Ou o áudio foi enviado sem essa parte? A pergunta é, por que o Toffoli saiu da relatoria se não tinha nenhum problema? E cadê esse trecho da conversa que mostra o debate onde eles chegam a essa conclusão? Uma coisa é certa, ninguém nunca mais ali do STF vai conversar com o Toffoli novamente com medo de estar sendo gravado. Isso acaba com a confiança. Esta é a Suprema Corte Brasileira.